Então tem diferença, né? A orientação do governo do estado para da prefeitura. Porque as prefeituras têm autonomia para decidirem também sobre essas questões, né? Então, a prefeitura de São Paulo decidiu não seguir essa recomendação do governo, né? Então, vai continuar com essa opção do ensino remoto, mas vai ter ali que ter uma autorização dos pais, né, Paulo Matias? E uma informação que eu vi ontem também, é que apesar do governo de São Paulo ter decretado aí esse retorno tem que seguir também alguns protocolos, como 1 metro de distância, apenas 25% das escolas do estado de São Paulo têm essa capacidade para receber 100% dos alunos obedecendo esses protocolos de 1 metro de distância. Porque você imagina uma escola, por exemplo, que tem uma sala de aula com 40 alunos, como é que vai manter esse distanciamento? É praticamente impossível. Joel Pinheiro da Fonseca, essa demora aí para voltar definitivamente às aulas aqui no Brasil, como é que você vê isso e no caso específico aqui em São Paulo da prefeitura não seguiu o governo? Olha, o que foi feito com a educação ao longo dessa pandemia aqui no nosso país, Paulo, não só em São Paulo, mas no país inteiro, embora também em São Paulo, foi uma verdadeira vergonha. Porque a escola, que deveria ser a primeira prioridade para se abrir, está na prática sendo a última. Talvez depois dela só as universidades aí, que é um negócio mais vergonhoso ainda. Mas as escolas, que quando a economia começou a reabrir, isso do ano passado, lembra? Em junho, julho, já tinha cinema, já tinha restaurante. As escolas seguiram fechadas. Abriram todos os bares antes das escolas voltarem. Fizeram um cálculo de que o que os jovens e crianças perderam de educação ao longo desse ano e meio aqui, em que alguns ficaram à distância, mas a distância já sofre bastante, porque o conteúdo sofre, a concentração sofre, a socialização, que é parte importantíssima da escola, sofre muito, mas e outros nem à distância ficaram, porque não teve plano, porque não teve apoio e nem à distância tiveram aula. A evasão escolar está altíssima e já se estima que os danos à educação dos jovens demore 11 anos para ser cumprido, para ser suprido. É óbvio que ninguém vai atrás disso. 11 anos de trabalho em cima não vai ter. O que vai ter é o dano à educação de milhares de milhões de jovens e crianças. Então, o que já estava atrasado agora fica praticamente uma farsa. Porque essa regra do distanciamento de 1 metro, por exemplo, ela vai cair. Eu acho que até adiantaram, hein? Tem que checar isso. Mas ela ia cair no início de novembro, ou seja, teria mais um mês aí. Que besteira é essa? Tudo já voltou. Nas escolas, veja, e eu fui a favor. O professor e os funcionários de escolas tinham que ser prioritários na vacinação. E foram. Foram todos já devidamente vacinados, estão seguros. As crianças, elas têm menos chance de pegar, elas transmitem menos. Na casa delas, praticamente os adultos todos estarão vacinados também. Então tem que voltar, já tinha que ter voltado há muito tempo, como eu venho defendendo aqui. Agora, cara, vamos aplaudir. É o que eu venho defendendo desde sempre. Agora, é porque vocês não ouviram direito, que eu defendo isso há bastante Joel, tempo, mas agora, enfim. Nós estamos discutindo aqui o seguinte, o cenário é o seguinte, você tem aqueles que são contra essas aulas voltarem ao normal enquanto... Deixa eu só terminar um minuto, Adriles. Quem é contra, eu não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou dizendo que aqueles que são contra, que no caso são os sindicatos, estão argumentando que não... Gente, cara, inacreditável, vocês não vão deixar concluir um raciocínio, pô, fica chato assim. Estou tentando justamente conversar aqui. O ponto é o seguinte, quem é contrário são os sindicatos. E eles argumentam que a escola não tem a infraestrutura adequada para que eles possam vir a voltar. Agora, as aulas não voltam justamente por pressão desses sindicatos, ou seja, os governos eles realmente estão ouvindo os sindicatos nesse sentido, porque qual a razão da escola não ter voltado até agora? Eu lembro, Paulo, de ter entrevistado o Rocieli, o secretário do Estado aqui de Educação, meses atrás, já no comecinho do ano, acho, era sobre a volta às aulas também, o fim do ano passado, até não lembro mais, mas era sobre a volta às aulas. E perguntei para ele com relação aos sindicatos. E havia um verdadeiro, quase que, por um lado, uma tentativa de cooperação, porque os sindicatos têm algumas demandas legítimas. Pô, nós somos trabalhadores prioritários também na questão da vacina, por exemplo. Isso é legítimo. Agora, tem que ter um enfrentamento também, porque é muito mais confortável para a categoria dizer não volta agora, vamos esperar até a segurança total, até a doença ser erradicada. Mas doença não será erradicada. Isso nunca vai acontecer. O que precisa existe segurança o bastante para o grosso da população estar seguro, de forma que bares podem abrir, restaurantes podem abrir. Bom, se essas coisas podem abrir, a escola, que é mais importante ainda, evidente, e que os alunos, as crianças, têm chance mais baixa, seja de pegar, seja de ter sintomas, seja de passar adiante, então é evidente
que as escolas têm que abrir sim. Muitas vezes os sindicatos de professores, infelizmente, eles acabam segurando. Eu sou contra demonizar a categoria também, Paulo. Isso é um erro, mesmo porque a gente sabe. Merecem. Não é verdade. Você tava indo tão bem. Não é verdade, sou contra demonizar. Sou contra Demoniza Não, não é verdade, porque daí você vai cometer injustiças Joel, também. E teve muitos professores, e ainda tem muitos professores que estão ficando sobrecarregados com esse sistema híbrido. É verdade. Porque eles precisam dar a aula presencial e também fazer o conteúdo remoto. Então, assim... eles tiveram que se desdobrar também. Se desdobraram, se sobrecarregaram. Agora, não foi dada estrutura para eles também. Agora, as aulas têm que voltar. E os pais têm que saber disso também. Agora, Adriles, por que não voltou até agora? Porque não voltou exatamente porque existe uma pressão. O Joel está passando um paninho aqui, está sendo civilizado. Os sindicatos têm que ser demonizados, sim. Porque eles defendem exatamente as pessoas ganharem dinheiro sem trabalharem. Só que nesse caso é uma coisa demoníaca. São professores, eventualmente, alguns professores, não todos, protegidos por sindicatos, que fazem parte de sindicatos, que não querem, eventualmente, trabalhar e prejudicaram a vida de crianças em 2 anos. Presencialmente, as crianças estudam mais, melhoram mais a aprendizagem, se alimentam mais, socializam mais, saem de lares desagregados, têm uma inserção social muito maior, têm uma projeção de futuro intelectual muito maior. Ou seja, isso que aconteceu congela desigualdades sociais de uma maneira cruel, de uma maneira asquerosa. E é culpa, sim, de sindicatos que tolhem a possibilidade de ascensão dessas crianças. Como o Joel bem disse, na parte boa que ele fez o comentário, os índices de disseminação de doença em crianças são muito menores. Já foi atestado pela ciência há mais de um ano. Países, inclusive, que mais se fecharam pouquíssimos as suas escolas. Isso é uma coisa especificamente, prioritariamente brasileira, uma coisa nefasta brasileira, com base em, exatamente, pressão de sindicatos que não ouviram as ciências e tendo bares, shoppings, estabelecimentos, empresas, ruas lotadas, tendo vacinação gigantescamente distribuída entre a população praticamente imunizada. Não há nem necessidade dessas regrinhas patéticas de distanciamento social que não vão ser cumpridas de forma alguma. Não há nem necessidade dessa decisão, que eu a considero equivocada ainda da Prefeitura de São Paulo, de fazer uma opção entre o obrigatório e o preferencial para você ir ou não na escola. Tem que obrigar as crianças, sim. A gente vai ter um atraso de quase uma década na aprendizagem dessas crianças, e isso tem exatamente culpado. São as autoridades, prefeituras, governos em que, sabendo exatamente que crianças eram baixos vetores de transmissão, baixos vetores de infecção, tinham 0,001% de morrerem ou de serem contaminados ou de contaminar outras pessoas, deixaram as crianças em casas e provocaram, dentro dessa calamidade que foi o isolacionismo social, uma calamidade maior, uma tragédia social, que são crianças sem aulas durante 2 anos. Isso tem nome, isso tem culpado. Prefeitos, governadores e, sobretudo, os nefastos sindicatos que ainda imperam nesse país. Ô Zoe, por que não voltou até agora? Por causa dos sindicatos, com certeza a pressão deles. Se acomodaram, é muito fácil ficar em casa recebendo. E vejo pelas minhas irmãs, tá? Minhas irmãs, 2 anos aí, sem aprendizado algum, tá? Minhas irmãs estudam em escola pública. Então, eles ficam falando que deram toda assistência e tudo mais, mas eu acho que focaram mais pro lado das escolas particulares e menos pro ensino público. Porque pessoas que estudam em escola particular foram prejudicadas, mas as da escola pública foram muito mais. Minhas irmãs mandando mensagem para professor, cadê o professor? Não responde mensagem, ou é aula gravada. Então, com certeza, foram muito prejudicados. E tem que voltar, sim, e obrigatório. E tem que ser obrigatório, porque é essencial, gente. Bar abre e a escola não. Onde já se viu isso? Tem máscara também, né? Máscara que máscara? É um suco de bactéria hoje. Criança. Se tá todo mundo imunizado, acabou, chega. Fica mexendo na máscara. Problema respiratório, tem criança com asma. É muito pior, tem a probabilidade maior. Estava conversando com um dentista amigo meu, triplicou o número de cáries, tem crianças com problemas respiratórios. Chega desse negócio, chega de medida isolacionista. Se eventualmente a gente confia nas vacinas, esse programa confia nas vacinas, que é quase uma unanimidade aqui, então vamos botar acabou, o pé no chão chega de medida de distanciamento social.
favor, que eu preciso qualquer girar. coisa, tomam vacina, e são locais qualquer fechados, coisa, né? Porque elas são baixos criança fica vetores. mexendo na Qualquer máscara, coisa pega em mais- tudo, depois coloca no nariz, gente. qual que é a coisa mais Aumenta. importante Elas vão para transmitir para pessoas que têm vacinadas, Só um são minuto. imunizadas. Qual que é a Você não coisa confia nas mais- vacinas? Entre Qual as que é a crianças, coisa- Adriles, em vários países Peraí, houve um Paulinha. aumento no TV, número tem- de há riscos, é contaminação verdade. em... Contaminação não necessariamente morte. Calma, Há riscos, é verdade. mas houve E um sequelas. aumento Isso. A vida é no contingente número... de risco, Paulinho. Aí não dá pra... Tá bom, Adriles, cercear. mas os pais, eles pensam nos seus filhos individualmente. Alguns pais, por exemplo, no início da pandemia, tinham mais medo, porque Claro, não sabiam o claro. que podia acontecer. Eu A acho que o criança pode adquirir, sei lá, comportamento- pneumonia e morrer, Adriles, Paula, mas você não pode pensa, deixar sem amor, criança. As pessoas, elas foram evoluindo, entendendo da necessidade. Os meus filhos, como a Zoe trouxe, eles ficaram em escola, eles estudam em escola particular, acho que são privilegiados e tiveram o privilégio de ter professores disponíveis, não tinha aula gravada não, eles se esforçaram o máximo para atender essas crianças. Hoje, eles retornaram. Obviamente, você percebe que tudo melhorou na vida dessas crianças. Ansiedade, comportamentos, o aprendizado, a Melhorou, você tá socialização, tudo Agora isso que voltou, melhorou. Agora Claro que que voltou. melhorou. sim, você tá falando do Claro que volta. melhorou. No mundo ideal é certeza, isso. com Agora, certeza. se tem que tirar a máscara, por exemplo, eu não sei é uma questão que dizer. exige algum eu acho que é uma dado. questão Posso maior apontar uma coisa? ainda. Pode ser um Sim. fator opcional. O dado Peraí, maior é peraí, vacinação. numa sala desse- peraí, imagina peraí. Se as pra pessoas terminar. confiam na Vamos lá. vacina, por Peraí, que as Adriles, pessoas Eu só têm que queria usar ter máscara? Não é 100%, só um minuto. Pelo amor de Criança Deus. com máscara, Por favor. cara. Eu só queria Peraí, terminar. Peraí, Mal Zoe e pra Adriles, só um respiração das minuto. crianças. Vocês falaram bastante, agora eu vou ouvir o Joel. Peraí. O que está claro e que a gente já descobriu ao longo da pandemia? Primeiro, a medida mais importante, circulação de ar. Em toda escola em que era possível fazer isso, tem que ter sido feito. Se não foi feito, daí a Secretaria Municipal deveria ter visto isso, ou estadual, se fosse escola estadual, porque é preciso circulação de ar, é o mais importante. A máscara ajuda também. Então, se você está me dizendo que você é totalmente contra máscaras em espaços fechados, mostre alguma coisa, algum dado, alguma coisa. Joel, Porque a máscara... as Peraí, pessoas deixa eu estão terminar. vacinadas, Deixa eu Joel. terminar. Mas a É vacina não é 100%. simples assim. Nem a melhor vacina é 100%. Ué, mas aí você vai Então, deixar todas as crianças de não é- máscara não. respirando Calma, mal por Adriles. causa Posso disso? terminar? Posso terminar? A máscara ajuda a reduzir, sim, o contágio e a infecção. Inclusive, pode proteger outras crianças. Outras medidas. Se a criança teve sintomas, não vá. Faça o teste, veja se está ou não, para depois voltar. E, por fim, é Muito importante pontuar. Os países mais bem-sucedidos, os países que fizeram isolamentos racionais quando necessário, abriram escolas O tempo há muito, todo. A gente já muito falou, tempo. tudo bem. É. Então, o Brasil não está se precavendo mais dessa Só política. uma frase que eu falo. Ou se confia em Olha só, vacina, ô, Vini, ou não se você confia. sabe